Gladiador 2 tenta uma série de tentativas de homenagear o filme clássico dos anos 2000, mas infelizmente ele acaba se jogando na sua própria cova e armadilha. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e antes de mais nada, eu já quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, compartilharem o vídeo com seus amigos e deixarem bastante like para dar aquela força marota. Afinal, vamos aí falar sobre Gladiador 2, né, a continuação do primeiro Gladiador dos anos 2000, dirigido pelo Ridley Scott, né, e que é um projeto muito interessante se pensar que o primeiro Gladiador dos anos 2000 faz 24 anos desde que saiu, e é um filme que ainda é muito bem produzido, muito bem dirigido, muito bem atuado. É um filme que ele funciona esteticamente e na abordagem da história que ele tenta te contar, né, uma jornada épica, gloriosa e lendária sobre esse soldado que perde a família e que se vê nessa jornada de vingança, sabendo que não vai ter fim essa vingança, sabendo que não tem onde ele escapar dessa própria jornada que ele mesmo se botou desde o começo. Então, é curioso porque esse Gladiador 2 aqui, ele vem num tempo onde o Ridley Scott, ele vem tentando resgatar as suas próprias obras, né? As suas primeiras obras que ele criou quando ele era mais jovem. E é curioso porque eu sinto que o Ridley Scott ele tem síndrome do velho chato. Ou seja, aquele velho que na época quando fez o primeiro Alien, quando começou a franquia do Alien e fez o primeiro Gladiador, ele tinha muita inspiração como diretor. Ele tinha uma vontade de fazer essas franquias e de dirigir esses filmes de uma maneira muito própria, de uma maneira muito singela. Eu sinto que o Ridley Scott de hoje em dia, ele é um cara que parece que topa voltar a fazer esses projetos, seja o Gladiador, seja o Napoleão, seja vários outros filmes que ele fez atuais, e eu sinto que ele perde a força de tornar essas histórias muito únicas da maneira que ele contava antes. O Gladiador 2, para mim, ele cai na armadilha de ser muito menos épico e muito mais pop. Ou seja, ele é um filme que parece muito mais um grande blockbuster de ação e muito menos épico e lendário como era o primeiro Gladiador dos anos 2000. O Paul Mescal, ele tá bem no filme, eu acho que por conta do Paul Mescal ser um bom ator, ele é muito bom, acho que ele funciona para esse tipo de papel, só que o personagem dele, que é o Lúcio Aurélio, é igualzinho o personagem do Maximus, do Russell Crowe do primeiro filme. Ele segue os mesmos moldes, o mesmo padrão da jornada do Maximus do primeiro filme. O Pedro Pascal, baita ator, gosto pra caramba, super carismático. Eu queria ter visto ele fazendo algo um pouco diferente nesse filme, porque eu sinto que o personagem dele é completamente subaproveitado e mal utilizado no filme, é desperdiçado e é um personagem que tem um potencial muito interessante dentro da narrativa do filme. O Denzel Washington tá bem no filme, ele é a melhor coisa talvez do filme, mas mais uma vez é um filme que ele se prende tanto a resgatar uma estrutura de roteiro muito familiar ao primeiro filme, que ele esquece de tentar buscar coisas novas, de buscar criar coisas novas. Ele parece uma grande tentativa de homenagear o filme dos anos 2000, ao mesmo tempo que ele tenta ser uma grande sequência de ação e blockbuster, que não condiz muito com a poesia, a poesia e a grandiosidade que existia no primeiro filme. Eu sinto que esse segundo aqui, por ele cair tanto nessa tentativa de ser algo mais pop, algo mais sisudo, algo mais grandioso, algo que seja muito mais épico, ele cai na própria armadilha de não entender que o primeiro Gladiador, o que fazia o primeiro Gladiador dos anos 2000 ser muito bom, não é só a questão do roteiro, mas é toda a poesia, toda a magia que existia por trás da criação da Grécia, da criação de Roma que o Ridley Scott criou ali, a questão da jornada do Máximo ser algo super familiar para ele, a devoção dele pela família, sabe? Então, eu acho que existem coisas no primeiro Gladiador que são infinitamente superiores a esse Gladiador 2 no quesito de roteiro e no quesito de como você estrutura essa história de uma maneira atual, mas ao mesmo tempo tentando remeter
a ser uma sequência daquele primeiro filme, sabe? Então acho que no final das contas, o Gladiador 2, ele cai na armadilha dele de não saber que tipo de história ele quer te contar, que tipo de narrativa é que ele vai te contar, onde que ele vai seguir com esses personagens e onde que ele pretende encerrar essa história. Isso é um grande problema, porque o Ridley Scott, ele virando esse diretor que não sabe, que topa fazer esses projetos, que tenta retomar as suas grandes franquias do passado, ele cai na tentativa muito mais verídica, muito mais direta, de apostar no dinheiro fácil, que é o grande blockbuster grandão que vai render milhões de dinheiro para o cinema. E eu acho que esse é o grande problema de Gladiador 2. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Gladiador 2. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É com muita vontade que eu me despeço. É nóis, falou e tchau!